Olá, boa noite, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia e vamos aqui fazer uma antevisão do Benfica-Porto, que será já esta sexta-feira, portanto está muito perto de acontecer esse jogo, esse grande jogo de futebol. Mas antes disso, vamos aqui falar um pouco de forma muito resumida sobre o Portimonense 1, Benfica 3, isto para percebermos os aspectos que podemos melhorar de um jogo para o outro. Assim, de uma forma muito breve, o Benfica marcou 3 golos, nomeadamente pelo Bá, pelo Musa e pelo Neres. O Benfica fez 3 alterações, na defesa entrou o Morato, no meio campo entrou o Florentino e no meio campo ofensivo entrou o Neres e, estrategicamente, a equipa foi muito bem montada por Roger Smith. Isto porquê? Porque o Neres apareceu na esquerda, ele normalmente aparece na direita, desta vez apareceu na esquerda, e muito bem, e vocês perguntam, mas porquê que o Neres apareceu na esquerda? Por um motivo muito simples, tínhamos Fredrik Oshnes a defesa esquerda. Fredrik Oshnes joga com o pé direito, Neres joga o pé esquerdo, e era importante termos as duas asas a funcionar. Os dois extremos, a profundidade a funcionar das duas asas benfiquistas. Se por um lado tínhamos Bá, que dava profundidade, porque o João Mário é um terceiro médio, joga mais numa zona mais interior, no outro, o facto de termos Neres significa que também temos a asa esquerda a funcionar. Também vamos à linha de fundo para cruzar, se for necessário. Porque o Fredrik Oshnes não tem o pé esquerdo e tendo Neres o pé esquerdo dá-nos essa alternativa tática. Neres faz muito jogo interior, é verdade, mas quando foi necessário, também fez de extremo e fez muito bem. Portanto, estrategicamente, Roger Smith, numa altura em que ataca muito homem, tem que lhe dizer que teve perfeito nesta leitura de jogo. Não tinha nenhum jogador, tinha o Jurasek ainda numa fase de recuperação física e, portanto, fez uma opção boa porque conseguiu complementar as asas benfiquistas da melhor forma, com dois jogadores que dão profundidade. Bá do lado direito e Neres do lado esquerdo. Em relação também ao Neres, também tenho a dizer-vos que o Neres, desmistificar aqui um pouco o mito de que Neres não sabe defender. Neres fez 7 recuperações de bola, foi dos jogadores que mais recuperações de bola fez. E, portanto, acho que isso é um ponto estatístico que poderá-nos voltar a repensar um pouco se Neres sabe ou não sabe defender. Se Neres joga ou não joga para a equipa. E agora, falando do jogo em si, o Benfica teve várias oportunidades, nomeadamente na primeira parte. O Benfica teve 20-25 minutos avassaladores, depois de cair um pouco, mas em termos gerais da primeira parte o Benfica criou várias oportunidades. O 2-0 é escasso, as oportunidades foram em catadupla. Portanto, temos que melhorar a eficácia. Houve um caudal ofensivo gigante e uma eficácia curta para a quantidade de oportunidades que criamos. A segunda parte foi um pouco inferior, mas o Benfica, apesar de tudo, manteve um ritmo positivo. Acabou por sofrer um golo num contra-ataque que, no meu entender, o contra-ataque foi bem executado, mas o Benfica, se tivesse uma boa leitura de jogo defensiva, também poderia ter cortado aquele contra-ataque, porque o contra-ataque começou muito, salvo erro, na defensiva do adversário, portanto havia tempo para recuperar, e portanto eu acho que o Benfica tem que melhorar aqui também na questão dos contra-ataques, na questão de conseguir ter uma leitura de jogo melhor, para conseguires manter muitos jogadores na frente, mas quando for necessário defender os contra-ataques adversários também o consigas fazer. É um equilíbrio difícil, mas que eu acredito que esta equipa pode melhorar nesse aspecto. Portanto, 2 pontos a reter, mais eficácia e melhor na leitura defensiva quando o nosso adversário faz contra-ataques. E, portanto, basicamente é isto. Também referir aqui o penalti defendido por Turbin, não é? O jogo estava 2-1, o Turbin defendeu o penalti, se não defendesse, o Portimonense empatava e, portanto, parabéns também ao Turbin pelo facto de ter defendido bem o penalti. Ao quarto penalti, o Turbin fez uma grande defesa, esperou o momento certo para se atirar, esperou até o último milésimo segundo e, de facto, defendeu a bola. Portanto, vitória justa, peca por escassa e basicamente é isto. De referir também que o Benfica, apesar deste ano não ser líder, tem mais golos que o ano passado. Portanto, o Benfica, a passagem da sexta jornada, tem 16 golos contra 14 do ano passado. Portanto, estamos com um caudal ofensivo muito bom, falta ainda engrossá-lo com mais golos. Agora, fazendo a análise do jogo contra o Porto. O Porto é o primeiro classificado com 16 pontos. O Benfica com 15, portanto é apenas um ponto que nos separa. O Benfica vai jogar em casa no Estádio da Luz às 20h15, transmissão BTV, como vos disse. E, portanto, será um jogo com certeza equilibrado. Vocês dizem-me assim, o Porto tem jogado mal para o campeonato, pois tem. Mas onde é que o Porto jogou bem este ano? Foi contra o Shakhtar Donetsk, onde ganhou 3-1. Portanto, o Porto joga bem com equipas que jogam o jogo pelo jogo. O Porto, quando tem que assumir o jogo, quando tem que jogar em ataque continuado, não funciona. Ganha na raça, ganha na vontade. Mas, contra equipas que jogam o jogo pelo jogo, o Porto consegue se dar bem. Portanto, tanto como é o jogo do Porto neste campeonato,
Foi contra o Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões. Em relação ao percurso do Porto, vou só pedir um segundo, não abandonem o vídeo, só para abrirmos aqui as estatísticas do Porto. Portanto, o Porto começou com uma derrota contra o Benfica, para a Supertaça, por 2-0. Depois, peço desculpa, estava no sítio errado. Depois ganhou o Moreirense por 2-1, ganhou o Farense em casa por 2-1, ganhou o Rio Ave por 2-1, empatou contra o Aroca a uma bola, portanto tem aqui muito resultado com um gol de diferença, não é? Ganhou a Estrela por 2-1, lá está, depois foi contra o Shakhtar Donetsk 3-1, a melhor exibição do Porto ainda por cima fora, e ganhou a Gil Vicente 2-1. Portanto, o que é que podemos verificar assim numa primeira análise? Que o Porto ganha pela margem mínima. O Porto tem pouca produtividade ofensiva. E há outra questão que temos de ter aqui em conta. O Porto marcou 5 golos no tempo extra. 5 golos para lá dos 90 minutos. Portanto, podemos dizer que o Porto ganhou 8 pontos para lá do minuto 90. O Porto, por exemplo, contra o Aroca, empatou a partida aos 90 mais 18. Contra o Farense, que estava a perder 1-0 até ao minuto 90, e ao minuto 91 marca um igual, e ao minuto 90 mais 4 marcou 2-1. Contra o Moreirense, consegue a vitória pela margem mínima, marcando o segundo golo aos 90 mais 10. Portanto, verificamos que o Porto é uma equipa que, estranhamente, marca golos, a maior parte dos seus golos após o minuto 90. E, portanto, 5 golos após o minuto 90, não é? E, portanto, o que significa, e repetindo, 8 pontos para lá dos 90 minutos. Portanto, é uma equipa que não desiste. Portanto, também temos de ter aqui em conta que o Porto é uma equipa que não desiste, uma equipa que tem muito espírito de equipa. Isto é sinal também de espírito de equipa. Marcar golos no fim é sinal que acreditam até ao último minuto. E, portanto, isto é um fator que temos de ter em conta no nosso adversário. Mas a equipa do Porto, efetivamente, está com dificuldades em concretizar. O Evanilson está com problemas físicos. Depois surge aquele médio ofensivo, o Navarro, não se sabe ainda muito bem. Portanto, o Porto não tem um 11 base. Saiu o Otávio, saiu o Uribe, agora tem o Marcano lesionado. E quem substituiu foi quem? David Carmo, André Franco e Varela. Pelo menos no último jogo foi estes que substituíram. Não sabemos quem é que será o 11 do Porto. Portanto, o 11 do Porto é completamente indefinido. O Sérgio Conceição ainda não tem uma equipa tipo. E o Porto é uma equipa que joga mal. Joga bem contra equipas da mesma valia, mas joga mal contra os pequenos porque não está a conseguir jogar bem em ataque continuado. Portanto, o Porto, no meu entender, não é uma equipa superior ao Benfica. O último 11 do Porto foi Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e o Wendel, Alan Varela, Eustáquio, André Franco, Ivan Jaime, Galeno e Taremi. Portanto, parece-me que em termos de nomes o Porto é inferior ao Benfica, no entanto o Porto coletivamente acredita sempre, portanto marca golos após o minuto 90 com muita frequência. O Porto, no meu entender, não tem um padrão de jogo neste momento, ao contrário do Benfica. O Benfica tem um padrão de jogo, o Benfica consegue consolidar um resultado, consegue ganhar vantagens largas e geri-las. O Porto não, o Porto é sempre no esforço, na raça e maioritariamente após o minuto 90. O Porto joga pouco, joga mal, mas tem uma grande determinação e temos que dar mérito a isso. Os nortenhos têm muita determinação e muita vontade e isso tem-lhes valido neste momento a liderança no campeonato. Contra o duelo Roger Smith-Sérgio Conceição, em termos de totalidade de jogos, o Roger Smith tem 63 jogos no total de todas as competições, com uma taxa de vitórias de 76%. O Sérgio Conceição tem 335 jogos, portanto muitos mais, com uma taxa relativamente menor, de 73%, mas tendo em conta que tem mais jogos, parece-me que estão equilibrados, digamos assim. São dois candidatos ao título, esperados por apenas um ponto, e a questão mental do Benfica está ultrapassada, porque ganhou o Porto para a Supertaça, portanto a barreira mental de jogar contra o Porto está ultrapassada. Também o facto de ter feito um jogo bom contra o Salzburgo, mas não com vitória, também está ultrapassada, porque ganhou o Portimonense, um adversário difícil fora, no Algarve, e portanto vamos ter aqui um duelo interessante. Portanto, também em relação ao 11, não é? Nós podemos falar aqui que para a Supertaça o Roger Smith inovou, nomeadamente na primeira parte, com Freddy Costa no apoio ao Rafa. Portanto, digamos que é um ponta de lança fixo. Não me parece que Roger Smith volte a essa forma, até porque corrigiu ao intervalo com a entrada de Musa. Mas nunca se sabe, não é? Eu penso que o Musa será o titular, portanto, penso que será por aí. E a minha previsão de 11 é a seguinte. Bom, eu não sei se o Bá está a 100% para o jogo ou não.
Se o Bá estiver recuperado e estiver em condições, creio que o 11 será muito idêntico àquele que tem sido o 11 base do Benfica. Se o Bá não estiver em condições, parece-me que o Jurasek volta ao 11 para o lado esquerdo e que o Freddy Costa se passa para o lado direito. Acho que poderá ser por aí. Depois o António Silva vai voltar à defesa central. O Otamendi jogou e jogou bem no último jogo, mas está a ser preparado para o jogo contra o Inter. Creio que o meio campo voltará a ser João Neves e Coxo, embora o Florentino também está aqui na luta e pode entrar. Agora a questão do Neres de início ou não, não sei o que é que vai acontecer. O ano passado, durante grande parte da época, o Neres entrou a partir do banco e marcou golos, portanto mesmo sem ter o Di Maria, portanto aqui o problema não é bem o Di Maria, porque o ano passado o Neres também era suplente, a partir de determinada altura também era suplente e entrava a partir do banco e com bons resultados. Eu acho que o Roger Smith gosta de ter o Neres no banco para dar ali uma solução tática caso seja preciso. Penso que seja por aí. No entanto, por uma questão de meritocracia, parece-me que o Neres merece entrar de início. E a questão dos equilíbrios, eu também já vos disse o porquê. Quer dizer, fala-se dos equilíbrios, mas a questão é que o Neres fez 7 recuperações de bola. Portanto, tem aqui um dado objetivo de que é um jogador que está interessado em defender e interessado também na dinâmica defensiva da equipa. Portanto, parece-me que a questão do equilíbrio pode estar resolvida neste momento, jogando David Neres e Di Maria de início. Portanto, para mim, seria David Neres e Di Maria de início. No entanto, o que eu creio que vai acontecer é que Roger Smith vai optar por um deles, porque Roger Smith normalmente não joga com 2 extremos, joga apenas com um, fazendo o João Mário ou o Freddy Costa. O ano passado era o Freddy Costa, que fazia terceiro médio. Este ano, o Freddy Costa está a jogar recuado, o João Mário já era titular o ano passado, este ano mantém e faz o João Mário terceiro médio, ficando um dos extremos mais libertos, neste caso será David Neres ou Di Maria. Um dos dois irá jogar não sei qual, por mim jogava os dois. Já que elogiei muito o David Neres, mas também elogio o Di Maria, que o Di Maria tem 5 golos esta temporada e foi quase, a maior parte dos golos foram os primeiros golos, os golos inaugurais. Portanto, o Di Maria tem muito mérito. Já ouvi na TV, não foi aqui no YouTube, foi na TV, atenção, dizerem que o Di Maria tinha feito um mau jogo para a Liga dos Campeões. No meu entender, não faz sentido essa análise. O Di Maria fez uma primeira parte brutal, foi o melhor jogador do Benfica da primeira parte, alavancou a equipa para a frente na primeira parte, tentou marcar um canto direto, esteve muito perto de marcar golo, fez dribles, quase todos eles bem executados, na primeira parte, atenção. E, portanto, dizer que Di Maria jogou mal na Liga dos Campeões, para mim, não faz sentido. E, portanto, Di Maria tem feito também bons jogos e qualquer um dos dois que jogue, para mim, está tudo bem. Para mim, jogaria aos dois, mas também temos o jogo contra o Inter. Se não jogar um jogo, se, por exemplo, jogar Di Maria agora, Neres provavelmente vai jogar contra o Inter, ou vice-versa. E, portanto, o 11 do Benfica, para mim, vai ser basicamente o Turbin, que tem que manter a confiança. Portanto, é importante que mantenha o trabalho de confiança neste jogador e que trabalhe intensivamente o jogador a todos os níveis. Depois vai ser Bá. Se o Bá não estiver em condições, vai ser Jurasek na esquerda, passa o Fred para a direita. Mas, em princípio, vai ser Bá e Freddy Costa, António Silva e Otamendi, João Neves e Coxo, Rafa, João Mário e Di Maria e Musa na frente. Este é o 11 que eu prevejo, não é o 11 que eu idealizava, mas a minha única alternativa, eventualmente, seria a entrada do Di Maria para o lugar a entrada do Neres, aliás, para o lugar do João Mário. Eventualmente também o Florentino, mas aí tenho algumas dúvidas também. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido a este vídeo, que foram 13 minutos. Se gostarem, deixem gosto. Até uma próxima. Fiquem bem e viva o Benfica.